A paz do Senhor, chegamos à lição de número 7, que tem por título A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. Eu sou o professor Lucas Gomes e sou muito feliz por você ter escolhido o meu canal para preparar juntamente comigo a sua próxima aula. Nesta ocasião, diferente dos outros vídeos, nós não repartiremos em 3. Por quê? É uma lição mais concisa, então eu separei os principais pontos e acredito que em um único vídeo será possível passar todas as informações. Então fica aí, porque está imperdível e eu tenho certeza que será uma bênção para a sua vida e a sua próxima aula será maravilhosa. Peço já a você que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal. Temos alcançado muitas pessoas em todo o Brasil e eu fico feliz com o resultado porque você tem feito parte dessa história. Muitas são as pessoas que assistem, não se inscrevem e não deixam o seu like. Pessoal, é muito importante essa contribuição porque você, dessa forma, incentiva o meu trabalho. Você me mostra com um like e com a sua inscrição no canal que estamos no caminho certo. Então, se for uma bênção para você essa aula, deixe o seu like, se inscreva, é muito importante, tá bom? O primeiro tópico nos fala sobre a igreja e o sistema de apoio aos missionários. O segundo tópico nos fala sobre o cuidado integral dos missionários. E por último, no terceiro tópico, nós temos as maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Professor, no primeiro tópico, que fala sobre a igreja e o sistema de apoio aos missionários, a intenção do comentarista é nos mostrar que a igreja ela permanece intrinsecamente ligada ao missionário, mesmo quando este está no campo missionário. Existe uma relação de cuidado. Na verdade, eu poderia dizer que existe entre a igreja e o missionário e a igreja, uma relação de direitos e deveres. Então, assim, o missionário ele tem o direito de ser assistido em tudo. Nós já entraremos nos pormenores desta lição, tá? E também ele tem o dever de prestar relatórios que sejam semanais, mensais, trimestrais, não importa. De acordo com o que for combinado, ele precisa entregar relatórios dos resultados naquele campo. Por quê? Existe uma igreja de um lado que está fazendo um alto investimento financeiro, espiritual, emocional e afins. Então essa igreja precisa saber dos resultados. E então este missionário precisa se comprometer em passar estes relatórios, que seja através de uma carta, que seja por uma mensagem do WhatsApp, um vídeo, uma ligação, algo precisa chegar às mãos da igreja que se responsabilizou com o envio deste missionário, certo? Então vamos falar sobre a responsabilidade da igreja. Primeiro, a igreja deve então se conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e por isso está inteiramente sob a sua responsabilidade. É dever também do missionário, como eu disse, prestar os relatórios, tá? E no que tange ao apoio da igreja, ele gira em torno do quê? De um apoio na área financeira, espiritual, emocional, física e social. Por que essa rede de apoio? Sabemos nós que o campo de missões ele não é fácil. Vamos falar das questões pessoais do missionário. Ele está longe da sua terra, muitas vezes longe da sua família, ele está longe da sua cultura, ele está imergido numa cultura totalmente diferente e agora sim, enfrentando oposições na pregação do evangelho. Sem contar as questões espirituais que o afligem. Ele não está na sua igreja, ele não está no meio do povo que ele está habituado a comungar, a cultuar, a ceiar, tá? Ele está ali para prestar socorro espiritual e por não ter este socorro espiritual, a igreja precisa entender
que ela também deve assistir o missionário no campo espiritual, ou seja, esse missionário, ele ainda depende do auxílio pastoral, tá? E aí, nas questões emocionais, questões físicas, porque esse missionário ele pode ficar doente, então a igreja precisa também assisti-lo, dando apoio em remédios, quem sabe trazendo esse missionário para que onde a igreja está ele tenha uma rede de apoio maior, de repente um plano de saúde, tá? E por último, as questões sociais. Então, o missionário ele precisa vestir, seus filhos precisam ir para a escola, precisam de um material escolar. Não é todo lugar para onde ele é enviado que o Estado se responsabiliza com as questões educacionais dos filhos. Então, veja que enviar um missionário é algo muito custoso e a igreja precisa acompanhar todo o processo. A igreja é responsável por todo o processo. Não é somente enviar e no muito ali mandar dinheiro. Não, é muito mais do que dar uma assistência financeira, tá? No primeiro tópico ainda nos fala sobre o objetivo de missões. É bom lembrar de que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Aqueles que fazem o trabalho missionário de maneira que honre a Cristo terão todas as necessidades supridas. E aí nós temos aqui um exemplo do apóstolo Paulo, quando escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, que foi assistido em tudo pela igreja, tá? Diante disso, nós então precisamos compreender que o missionário ele precisa gozar também de alguns direitos. Entre eles, o comentarista aqui apontou até mesmo as férias, tratamento médico, odontológico, período de lazer, descanso. Eu quero ir além. No próximo domingo nós não falaremos a uma sala repleta de missionários. Nós falaremos a irmãos e irmãs que realizam uma obra missionária no seu campo de trabalho, na faculdade, na escola, na vizinhança, no meio da família, querendo ou não, todos nós somos missionários ao pregarmos a palavra do Senhor, tá? Diferente do que aqui é citado, aquele que foi enviado para outro estado, para outra cidade, mas a gente precisa também comunicar melhor essa lição aos nossos irmãos. E todo aquele que trabalha na obra do Senhor, todo aquele que se dedica, ele precisa também de cuidados pessoais. Então é muito importante frisar a esses irmãos e essas irmãs do tempo que é necessário para ser tirado um lazer, não somente um tempo para eles mesmos, como para a família, tá? Porque nem só de evangelização vive um missionário ou vive um cristão, tá bom? No terceiro tópico, por sua vez, nos diz assim, ó, maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Primeiro, os missionários eles precisam comunicar as suas necessidades. Depois, a partir daí, a igreja fará doações, então, para suprir essas necessidades e a igreja se compromete, além de atender nos recursos materiais, emocionais, psicológicos, como vimos, a orar e a jejuar pela causa. Uma coisa que eu gostaria de comentar aqui é muito importante, é que todo missionário ele precisa ter rosto e ele precisa ter voz, tá? O que vimos em alguns lugares é uma igreja disposta a ofertar, todavia não se tem um relatório do que está acontecendo do outro lado, para onde esse dinheiro está sendo enviado. E quando eu digo que o missionário ele precisa ter voz, é que é de extrema importância nos trabalhos voltados a missões, se passar vídeos do campo de atuação dos missionários falando à igreja as suas necessidades e também falando dos seus bons resultados,
quantas almas aceitaram Jesus dentro daquele período, quantas almas foram batizadas, quantos membros agora a igreja conta, as curas que ali aconteceram, as libertações que ali aconteceram pela palavra. Por quê? Quando a igreja conhece o missionário para o qual está sendo pedido o dinheiro e até mesmo as orações, a igreja se disponibiliza muito mais para ofertar. E aí, quando é dado voz a esse missionário, ele também se sente amparado, porque ele sabe que não está sozinho naquele campo missionário. Professor, eu espero que a sua próxima aula seja uma bênção. Minha intenção aqui é clarear o seu entendimento de uma maneira muito rápida, respeitando o seu tempo, que eu sei que você tem livros, tem outras aulas para assistir, então eu agradeço a sua companhia e já te convido para a próxima aula, que tem por título Missionários Fazedores de Tendas. Está imperdível, então por isso, deixa o seu like, se inscreve nesse canal, compartilha essa aula, eu tenho certeza que será uma bênção na sua vida. Deus abençoe, obrigado.